Nilda, eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal, falando o seu nome, a sua cidade e há quanto tempo você está no mercado de trabalho, no mercado da beleza, né? Eu me chamo Ivanilda, eu tenho 39 anos e eu estou no mercado há exato 8 anos. Eu moro na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Eu quero saber como é que foi essa sua trajetória, né? O que que te fez, o que que te motivou a ir para o mercado da beleza, né? E como é que foi? Conta um pouco dessa história para a gente poder entender como é que você chegou, porque eu acho que é bacana a gente dividir essa história, né, com as pessoas, porque muita gente, principalmente os clientes, eles não têm noção de como é essa trajetória de todo um profissional de beleza. Quando eu entrei no mercado da beleza, eu digo muito que eu caí de paraquedas, né? Eu vinha atravessando uma depressão pós-parto e uma amiga, que também é aluna sua, a Cremilda, ela me convidou para ficar no salão dela ajudando lá. E assim, eu lavava cabelos, eu tinha material de manicure, né? Eu tinha uma saga por ser manicure. E eu aprendi um pouco com ela, eu me identifiquei, né, com o método de trabalho desse mercado, né, de acolher pessoas, de ouvir pessoas, de estar o tempo todo lidando com uma forma de melhorar a vida delas de algum jeito. E depois da Cremilda, eu fui para um outro salão no centro da cidade. E nesse salão eu fiquei 15 dias apenas, porque eu não sabia fazer o serviço, eu não tinha um curso, né? Não estava adequada ali a já atender o público diretamente. E só que nesse salão eu conheci uma outra pessoa, né, que é o que eu falo sempre sobre conexões. Às vezes você não consegue o que você quer naquele exato momento, mas de repente você se conecta com alguém que te leva a algum lugar. Essa pessoa me indicou para um outro salão. Olha, Nilda, eu vou lhe levar para esse salão, certo? Lá você vai começar mais auxiliando as manicures. E eu passei 6 meses nesse salão. E eu me sustentava lá, não porque eu ainda fosse boa, eu já fosse boa naquilo que eu fizesse, mas porque eu era muito proativa, né? Enquanto as meninas estavam fazendo unha, eu estava já montando os kits, eu estava esterilizando alicates, e muitas vezes eu batia a meta do mês, não em serviço, mas em venda de home care, muito home care lá. Então, a empreendedora do local, ela... Quer dizer que você já tinha, né, essa veia de vendas. É um negócio que já estava em você. Né? É um negócio que já existia, porque hoje você é técnica e trabalha na área comercial fortemente, não é isso? É uma das suas atividades hoje. Quer dizer, era algo que tinha dentro de você, precisava ser evoluído e já se apresentava no começo da carreira. Interessante. Vamos lá. Isso. E aí? Então, eu passei lá 6 meses, só que aí, nesse trabalho, eu não tinha a oportunidade de fazer um curso profissionalizante por conta dos horários que a gente era liberado, que nós éramos liberados. Eram sempre depois das 20 horas. Entendi. Ficava inviável demais. E tinha a sua vida também, então, né? essa mesma... Isso. E a gente trabalhava feriado, era uma loucura. E essa mesma pessoa que me levou a esse salão me convidou para ir em um lugar. Olha a pegada da conexão. Ela me levou num lugar que tinha uma esmalteria, era um projeto de salão, e que lá vendia os shakes, esses shakes com promessa de emagrecimento da Herbalife. Uhum. E eu fui, ela disse, vamos ali, vamos tomar um shake, né? Eu disse, vamos, né? Vamos substituir aí um shake pelo almoço e tá tudo certo. E quando eu cheguei nesse local, eu já conversei com a menina da dona. Eu disse, nossa, você tem uma esmalteria aqui dentro do shake, né? Como é que isso funciona? Não, enquanto o pessoal pede o shake, as meninas vão fazendo unha. E eu disse para ela, você não tá precisando não de uma pessoa aqui? Lá tô. Né? Como que as coisas acontecem, né? Apaixonada pela coisa da unha. Eu queria me destacar em unha. Só que aquilo não era a minha habilidade, né? Só que eu não tinha essa percepção de qual era a minha maior habilidade. Fui trabalhar lá, eu pegava de meio-dia às 6 da noite. 6 da noite, eu ia para o curso. Curso de? E lá eu ainda... Cabeleireiro. Eu já não queria mais unha. Porque aí depois que eu cheguei lá, ela já se encantou com a atividade. Já foi uma pessoa que enxergou essa habilidade em mim.
E quando ela enxergou, ela disse, vou comprar tudo, já vou deixar a parte do cabelo aqui e você já vai escovando. Beleza, feliz da vida, vesti a camisa da empresa. E quando eu fui fazer o meu curso de cabeleireiro, é muito interessante isso, eu sempre lembro disso, sabe? Quando eu estou dando palestra para as meninas, eu sempre lembro disso. Eu recebi apenas o Bolsa Família e lá eu ganhava menos de um salário. E essa pessoa chegou para mim e ela disse, eu vou pagar o seu curso, tá? Eu te pago a matrícula, as 2 primeiras mensalidades e você depois você se ajeita aí, porque os 3 primeiros meses são os mais difíceis. São os anjos da vida que aparecem no nosso caminho, né? Aí teve uma outra pessoa. Sim, as conexões, né? Hoje ela comenta nos meus vídeos aí no Instagram, ela diz, nossa, que orgulho de você. Também teve uma outra pessoa que comprou um secador para mim e uma prancha, né? Então elas já me deram ferramentas de trabalho. Eu passei 2 anos lá, tá? Aquele salão era a minha casa, para mim eu não tinha nenhuma necessidade de sair de lá, tinha total autonomia, a confiança dela comigo era 100%, eu cuidava do caixa do salão, fazia compras, pagava as meninas. Você tem uma ideia, era um salão que tinha uma cadeira de cabeleireiro e 2 cadeiras de manicure. E no cabelo, vendendo cronograma, né, que era uma venda da época. Isso era em que ano, tratamento. Isso foi em 2017. 2017. Foi quando eu saí de lá. O faturamento do salão, 80% era meu de vendas, 20% era unha. Sabe? E ela via isso. Só que aí o que aconteceu? Ela precisou se ausentar 6 meses e a irmã dela ficou lá. E aí eu já não me conectei tanto com a irmã dela. E aí tinha essa questão de contar centavos, contar moedas. E eu sempre tive esse bloco na minha vida de que eu não fico onde as pessoas não confiam em mim. Tá? Se a pessoa for contar palitos comigo, eu saio. Eu dou os meus palitos para ela. Olha aí, conte, são todos seus. E eu cheguei num estágio assim de fadiga, esses 6 meses que eu passei com a irmã dela. É interessante eu falar isso aqui hoje para a gente entender assim. O que uma construiu, a outra destruiu. E que assim, tem pessoas que não adianta forçar para se conectar. Não vai acontecer. É verdade. Por mais que seja bom, não vai acontecer. Pelo contrário, então, desgasta cada vez mais, né? Aumenta o distanciamento, isso. Né? Então eu aguardei a pessoa voltar. Quando ela voltou, eu disse, olha, eu vou para casa. Ela disse, tire um mês de férias. Não, eu não quero férias. Eu quero sair. Então, quando eu saí, as meninas ficaram lá. 2 meses depois, o salão fechou. Eita, né? Fechou o salão. Foi, fechou o salão. E como é que tua amiga recebeu isso? Na verdade, ela conversava muito comigo e ela sempre falava assim, eu deveria ter investido mais em você. Mas aí já era tarde, aí eu já tinha virado. Ela descobriu que ela apostou no cavalo errado. Eu já estava em uma outra vibe. Eu já estava nessa vibe de abrir o meu salão. Eu já queria o meu público. Então, 1 mês depois, ela liga para mim. Eu estava trabalhando em um outro lugar, estava fazendo um FII. E ela falou assim, Nilda, você pode vir aqui? Eu disse, vou agora. Chamou, eu estava lá. Tenho um amor muito grande por ela até hoje, sabe? É uma pessoa que assim está no meu DNA. Me deu alguns livros para me ler, me ajudou bastante. E quando eu cheguei lá, ela abriu a porta do salão, que era uma salinha ao lado, disse, tudo que tem aqui é seu. Eita. Você tem 24 horas para conseguir um carro e tirar. Para você ter uma ideia da virada, até as toalhas bordadas com o nome do salão dela vieram no cesto sujo. Caramba, mais uma vez ela surge na tua vida. Isso. Ainda assustada, né? Eu comecei os atendimentos em casa e achei um local aqui no bairro. Quando eu surgi no bairro aqui, ninguém me conhecia. Quem me conheciam eram as pessoas do bairro onde tinham os salões que eu trabalhava. Uhum. Então, essas pessoas começaram a vir e foram elas que foram mantendo o meu salão no primeiro ano. Eu acredito que 1 ano, não tinha 1 ano que eu tinha aberto o meu salão. 6 meses, eu acho.
conheci uma pessoa que também pegou na minha mão uma outra e me levou para uma escola especializada, né, em especializar cabeleireiros em Salvador. Fui lá, passei uma semana. E logo depois eu conheci você. E aí, assim, foi tão engraçado, né, porque do nada, né, tava lá num grupo, mais de 200 pessoas, uma loucura por um curso de química capilar. Um professor que entrava e saía do grupo e você estava lá, dando dicas de gestão, falando, e parece que a galera parecia um monte de pardal, né? Só se preocupava com o professor de química. O mestre, o mestre, o mestre. E aí eu acho que eu falei alguma coisa, eu acho que eu gravei um áudio no grupo, né? Mandando a galera se acalmar, focar, ter um pouco mais de foco. E aí você me chamou no privado. Então começou o meu processo agora não de incentivo, mas de nascimento, né? Quem era a Nilda de fato, né? Que era essa persona que foi jogada no mercado, né? Caiu de paraquedas, que era que tinha ali. E assim, nas nossas primeiras falas, você viu muita coisa, você viu que eu não tenho muralhas. Eu acredito que você enxergou que eu sou uma pessoa totalmente aberta, né? Eu já te contei toda a minha vida na nossa primeira conversa, né? Essa rendição, na verdade, ela sempre me ajudou, né? Porque eu nunca fui armada com as pessoas, né? É verdade. Você tem toda a razão. Porque as pessoas que se mantêm ali atrás de um escudo, normalmente é muito difícil para outra pessoa se aproximar, ajudar, entender e compreender, né? Então a pessoa que vive armada, ela com certeza as oportunidades para ela são muito menores. Eu entrei no primeiro grupo, né? Um grupo onde todo mundo se calava, né? Onde tinha uma voz de comando, e eu não entendia que aquela voz de comando que você colocava no grupo, na verdade, era para que a gente reagisse, né? Para que houvesse uma reação, um esboço positivo. Exato. E foi um processo longo, né, James? Foi um processo longo. Muitas vezes eu fiquei com birra, eu não queria fazer, porque aquilo, a minha mente não aceitava aquela mudança, né? E muitas vezes você chegou para mim, teve uma coisa que aconteceu, que eu falo até hoje para as meninas, tá? É que eu postei uma foto no Facebook, né? Uhum. E, gente, assim, eu tenho tanta facilidade de confiar que o James, ele tem acesso ao meu Facebook, né? Uma coisa que as pessoas têm guardado a 7 chaves, né? Exato. E o James já administrou uma página. E eu postei uma foto de um cabelo no Facebook e ele chegou para mim e disse, tira agora. Que afronta é essa? Tá mandando na minha rede social, gente, o que é isso, né? E eu fui lá, tirei a foto. Só que assim, na sua condição, você tinha estratégias, né? Você usou aquilo como uma estratégia. Exato. E aí você foi lá, criou uma moldura para a foto, né? Colocou uma legenda, que eu passei totalmente despercebida, e publicou a foto de novo. Então, aquela birra, né, a birra da menina chorona que não peta, né, que não quer obedecer ninguém, que não quer ouvir, na verdade, ninguém, aquela birra ela foi se diluindo a partir dali, né, porque eu fui entendendo que cada coisa que você falava, cada coisa que você pontuava no grupo tinha um propósito. Você queria esboçar uma reação, né, para que nós mudássemos, né, nos posicionássemos. E às vezes aquilo era muito confundido, né, as pessoas confundiam. O ser humano, ele é condicionado a ser maltratado, então quando ele é bem tratado, ele confunde. Quando ele é maltratado, na verdade, ele obedece, né, a voz de comando. Na verdade, é assim, eu acho que hoje você deve compreender bem o que eu vou te falar. Nós, seres humanos, enquanto a gente está com o nosso racional 100% ativo, a gente é manipulador. A gente manipula nós e aos outros. Porque é o racional que está trabalhando, né? Então eu consigo ser qualquer pessoa. Consigo ser o bonzinho, o malzinho, né? O mentiroso, o verdadeiro. Eu faço qualquer coisa porque o meu racional está ativo. E eu vou sair de qualquer conversa e vou me posicionar em qualquer situação. Agora, quando alguém te provoca,
seja pro lado, né, do nervosismo, onde tira você do centro e você fica muito nervoso, ou você fica extremamente feliz, quando você chega nesses dois pontos, você simplesmente desliga o racional. E quando você desliga o racional, você aparece. E aí você vem nua e crua. E aí não tem jeito. Então aí, você pode ver, né? De emoção. Aí aparece. Então você pode ver, as pessoas que estão com muita raiva falam o que não falariam quando estão no racional. Assim, quando elas estão extremamente emocionadas, né? E é engraçado que essa situação, os filhos, as crianças percebem isso muito rápido. Quando ela percebe que você tá muito feliz, você tá tipo conversando com um grupo de amigos, tá ali papeando, toda feliz, dizendo, aí a criança chega, mãe, posso fazer isso? Você fala, pode. Isso. Né? Porque assim, o racional não tá funcionando. Você não tá com o raciocínio ativo. Aí depois que a pessoa vai e o racional cai de novo, você fala, eita porra, não era pra ter dito sim. E aí já era, já foi, né? Então isso acontece, a mulher saca isso muito rápido, a mulher é mais evoluída em relação ao homem nesse sentido, ela consegue pegar o homem, né, nesses processos em que ele está com o racional desligado e ela consegue arrancar muita coisa dele. Então, o que eu fazia com vocês era exatamente isso, né? A provocação, tirar vocês do racional, trazer vocês para o processo sentimental e para vocês se revelarem. Né? Até para você se entender. Aí quando você reagia, quando você agia de uma tal forma, eu vinha te mostrava, explicava a realidade e você ia se tocando. Foi o processo, obviamente. Mas é engraçado, isso é necessário. Muito assim, né? Tanto que você escrevia muito assim na letra da caixa alta, né? Que era como se dissesse para você... Acorda, galera, vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo dinheiro, né? E todo mundo ali emocionado, todo mundo sentido, todo mundo calado e assim, se sentindo, né, atordoado. Só que quando eu tive que passar além desse processo, né? Eu tive que ir além disso para me entender o quanto isso era importante. Muita gente interpretou isso como agressão, né, Nilda? Abuso, né? Como uma agressão pessoal. E não era isso. Né? Eu acho que tanto que se você pegar, analisar, por exemplo, quando você faz um workshop, você deve fazer isso. Quando você faz um workshop com as pessoas, muita gente brinca, põe a pessoa para dançar, né? Põe a pessoa para falar, porque para quê? É para tirar ela do racional. Trazer, né, o processo quando ela dança, quando ela canta, quando ela faz qualquer brincadeira, você arranca ela do racional e traz ela para o emocional. E a pessoa fica muito mais leve, fica muito mais acessível. Então, por isso que hoje, né, recursos humanos, os workshops fazem isso com as pessoas, que é para quê? Para todo mundo nivelar. Porque se a pessoa está no racional, aí aparece sempre o chato, né? E se o produto fizer isso? Ele também faz aquilo? Faz aquelas perguntas, né, capciosas, maliciosas. Você sabe que existe isso, né? Assim, eu tenho um ponto que eu nem sabia disso aí que você está falando, mas eu observei, né, ao longo de 15 eventos, que eu sempre entro no evento contando exatamente o que eu contei aqui, para desconstruir das pessoas essa ideia de que eu sou um ser superior e que elas estão abaixo de mim. Então, isso já conecta elas muito forte comigo, né? Elas já entendem que a minha linguagem é a linguagem delas, né? Já fiz algumas dinâmicas, inclusive Outubro Rosa, né? Eu busco sempre essa questão da conscientização. Mas, assim, o que eu vivi, né, nesse processo de mentoria, passava alguns meses bloqueada, né? Às vezes eu bloqueava também, porque a birra era muito grande. Eu nunca fui mimada, né? Eu fui jogada na feira com 8 anos de idade para vender picolé se eu quisesse comprar uma calcinha. Mas para ser mimada eu não preciso ter mimo. A pessoa, né, ela precisa disso, né? Ela quer isso. Na verdade, uma criança que queria mimo, né? Exato. Então, eu fui jogada na feira muito nova, né? Estava conversando isso ontem com a galera. Eu, com 11 anos de idade, eu já ajudava a minha mãe a sustentar a casa. Eu já levava sustento para casa. Então, eu tive uma infância de muita escassez. E eu tinha tudo hoje para ser um adulto escasso. Só que esse processo de mentoria, James, que eu passei com você e que não há dinheiro que pague, tá? Essa casca que você me mostrou que eu precisava romper, né? Como você disse, você não rompeu, mas você precisou me mostrar para que eu rompesse. Ela me fez enxergar uma abundância de vida muito grande, tá? Ela me fez enxergar a magnitude desse mercado de beleza, né? O quanto que eu posso ser acessada, ser
acessível, o quanto que eu posso faturar com isso, né? Porque a minha vida financeira, ela deu um boom, né? Minha vida financeira melhorou muito, né? Eu me tornei uma pessoa mais seletiva, porque no começo eu implorava para os clientes virem ao meu salão. Hoje eu seleciono. Quando o cliente suga muito a minha energia, quando o cliente é muito pichincheiro, quando o cliente gosta, quando eu vejo que ele está vindo e ele já está falando de outro salão, eu já corto. Eu me tornei uma pessoa super seletiva. Você se tornou uma pessoa qualitativa, né? Percebeu que quantidade não é o segredo, né? É qualidade. E você me falava isso, eu ainda não estava nesse estágio. Você dizia assim para mim, Nilda, quando você passar desse estágio, você vai se tornar uma pessoa chata. E eu não acreditava, mas o chato não é um chato insuportável. Sim. Não é um chato que ninguém quer por perto. Né? É um chato seletivo, que não perde tempo conversando tolice. Exato. E quando vê as pessoas com muito barulho mental, né? Na verdade, eu criei essa sensibilidade. Quando eu vejo muito barulho mental, muita conversa de eu, aí eu vou e pronto. Mesmo que eu permaneça no local, o meu silêncio interno está me alimentando ali. Aquela conversa já não vai mais me sugar. E assim, foram processos, né? Foram vivências que, se eu replicar aqui 1 milhão de Nildas no Brasil, eu vou replicar essa história, eu vou falar dessa experiência, tá? Porque tem gente que não me reconhece hoje, né? Nossa, né? Imagino. Pessoas que... Nem você se reconhece. É isso mesmo. Inclusive, ontem eu encontrei com um rapaz que eu quase não vejo ele. E ele... Eu posso te dar um abraço? Pode. Ele é cliente da Cremilda. Uhum. Disse, nossa, eu tô tão orgulhoso de você, né? Porque eu acompanhei você lá no início com a Cremilda e menina, eu olho o teu Facebook, eu olho o teu Instagram, eu fico babando. Como que uma pessoa cresce desse jeito, né? Então, às vezes a gente entende que o crescimento, ele tem que ser só financeiro. Só que o crescimento, primeiro você tem que crescer em credibilidade, em visibilidade, né? Porque aí vai gerar um faturamento maior, né? Tem um processo para chegar nesse caminho. Ninguém, como você sempre falava, e eu tomo isso como uma verdade para mim, não adianta salão cheio e bolso vazio, né? Então, quando você tem a credibilidade, quando você imputa uma autoridade nas redes sociais, que você é autoridade naquilo que você faz, você está gerando valor para o que você está fazendo. O valor aparece. As pessoas não vão mais te procurar por preço. Elas vão te procurar pelo que você é, pela persona que você construiu no mercado. Exatamente. E, puta, James, não tem uma palavra que possa mensurar isso que você me mostrou. Não tem nada que eu possa comparar humanamente falando, né? Não, James, você fez isso daqui. Não tem. Tá? Não tem, porque se eu me encontrar hoje, se eu fizer um evento com 200 pessoas, aquelas 200 mulheres em 5 horas comigo, elas destampam a mente delas e elas mudam a rota da vida delas, sabe? Você me tirou da tumba, sabe? Você me tirou da tumba. É assim, Deixa eu te falar um negócio. Eu vejo assim, olha, quando eu fui trabalhar na área comercial, que para mim foi um desafio muito grande, que eu trabalhava com tecnologia, a minha vida era olhar para o teclado e para a tela do computador. O meu contato com os seres humanos era na hora de entregar o sistema, dar um treinamento ou fazer uma reunião ali para poder levantar a necessidade do cliente. Quando eu fui trabalhar na área comercial, né, para mim que foi um desafio muito grande, além de ser tímido, era um desafio, e eu me questionava o tempo todo, né, o que é vender? Como é que se conduz um processo de venda? E aí eu, dentro do meu raciocínio, eu falei, cara, vender é construir relação, é construir conexões, como você fala. E aí eu fui entender como é que se constrói uma relação, como é que se cria um processo, né, de conexão com uma outra pessoa. E nesse processo desse estudo, onde você percebe, né, que trabalhar muito próximo de uma pessoa, ou seja,
ser um cabeleireiro, ser uma esteticista, ser um vendedor, ser um palestrante, as pessoas que lidam com pessoas, né, que o produto dela é lidar com outro ser humano, se você não souber tirar Isso. todas as suas amarras, ter uma compreensão plena sobre o que você é, quem você é, o que você quer, como é que você vai se conectar com uma outra pessoa se você mesmo não se conhece? Não conhece, né, Verdade. as suas dores, os seus medos, porque todo mundo tem medo, todo mundo tem seus fantasmas, né? A gente nunca deixa a gente não perde nossos fantasmas, a gente aprende a lidar com eles. Essa é a verdade, né? Um psicólogo te falar que ele vai te tirar o medo, né, vai acabar com o seu medo de altura, é mentira. Ele vai te ensinar a lidar com o medo. A enfrentar. Né? A enfrentar o medo. Mas ele sempre vai existir ali. Sempre vai estar ali. Né? Como um dependente químico. Você não vira um ex-alcoólatra. Você é um alcoólatra adormecido. Na primeira dose que você der, você volta a ser alcoólatra. Então, é isso que eu acredito que assim, as pessoas que trabalham com outros seres humanos, elas têm que entender que essa relação é além da execução do serviço. Quando você se limita a ser um executor de serviço, você não gera conexão. Porque a única coisa que sobra entre você e o cliente é o serviço e o valor. Se a pessoa está contente com o valor cobrado, ótimo. Se ela está contente com o serviço executado, ok. Só que na primeira pessoa que ela encontrar pela frente, que tiver humanidade, tiver conexão, ela vai embora. Ela vai embora. Então quem trabalha com vendas percebe isso. Percebe muito bem. Eu antes de conhecer a área comercial, eu tinha um preconceito. Para mim, vendedores eram as pessoas que não tinham dado certo em nada e se tornaram vendedores. Era assim que eu imaginava. E hoje, na verdade, para mim, assim, eu admiro muito quem trabalha com a área comercial. Porque são pessoas que lidam todo dia com diversos tipos de pessoas, com diversos humores, o tempo todo. Né? Hoje eu falo com a Nilda, ela tá puta, ela vira a cara para mim. Horas depois, eu falo com a Nilda, ela tá rindo. Porque o ser humano é assim. Né? Ele tem várias Nós não fotos, somos né? Ele tem nas várias emoções, versões isso. ao longo do dia, várias interferências internas e externas que faz com que o humor dessa pessoa mude. E dependendo da forma que você chega, a reação é diferente. Então, ser comercial, trabalhar na área comercial, trabalhar com o público, é saber lidar com a emoção, gente. É saber lidar com a emoção. Então, se você não está pronto para lidar com a emoção do teu cliente, não vai dar certo. Então é por isso que eu fiz o quê? O que eu fazia com você? Era te mostrar como são as suas emoções, como que é ser uma pessoa chata, uma pessoa que está tentando te mandar. Porque é isso que a cliente faz com você. Quantas clientes você não já encontrou pela tua frente que ela quis te ensinar a fazer o cabelo dela? A gente conversou foi exatamente sobre isso, né? Eu tinha que ensinar você primeiro a lidar com tudo isso e compreender, e queria que você compreendesse que era isso que você ia enfrentar pela frente. Né? Você precisava desenvolver todo esse trabalho. E foi fantástico, porque assim, eu sabia da tua capacidade, eu sabia que você tinha essa habilidade. Né? Você precisava só ver isso, sentir na tua própria pele, para você poder ser o que você é hoje. Então, assim, de fato admirável tudo que você alcançou, né? Você é uma excelente profissional, né? Você desenvolveu muito bem o teu lado, essa parte do relacionamento, tanto que você se está se tornando uma grande educadora, uma grande palestrante, né? E vai crescer cada vez mais, né? E com certeza vai transformar a vida de muitas pessoas. E eu acredito que hoje você tem o poder de transformar não só o estado emocional de um ser humano, como você tem hoje a condição de mudar a estética de uma pessoa, né? Então você tem as duas mãos aí para te ajudar nesse processo. Então é muito bacana. Né? Então hoje, né, diante de tudo que você viu, diante de tudo que você já viveu, comparando a Nilda antes, a Nilda hoje, né, você consegue compreender que só fazer curso de cabelo não é suficiente? Não resolve. Não resolve. Você entende isso? E uma frase que eu entendi, uma coisa que eu entendi, que eu anotei isso e eu guardei, eu sempre reproduzo. Ninguém se torna um mega profissional sem antes ser um mega humano. Um mega humano vai ser um mega empresário, vai ser um mega profissional, vai ser um mega amigo. Porque o caminho, eu falo muito isso, James, e assim,
Quando você falou para mim, ó, vai estudar isso aqui, que eu quebrei todos os meus preconceitos, que eu saí da caixa, né? Na verdade, você acendeu a lanterna e eu rompi a casca. Sim. E quando eu quando eu venci os meus preconceitos, que eu comecei a conviver com pessoas de crenças, opiniões, tudo diferente, e eu passei a ser apenas ouvinte e observador, eu desenvolvi uma sensibilidade muito forte de, assim, compreender, né, que cada pessoa vai ter um lugar, e hoje eu compreendo, tipo, quando eu quero fazer um curso pela minha emoção, porque eu estou me comparando às outras pessoas, se fulano vai, eu tenho que ir, né? Quando eu estou indo pela emoção de algo que alguém trouxe aqui de fora, ó, vamos, que vai ser bom sim. Mas isso é realmente necessário? Porque se eu não traçar o caminho de dentro, me compreender, me entender, eu posso vender imóveis. Eu não vou ser um mega vendedor de imóveis. Uhum. Mas se eu me compreendo, né, se eu tenho esse autoconhecimento, essa busca interna, né, de sempre ser imparcial, entende? De sempre entender o momento exato, eu posso vender cocada e ficar milionária. Exato. Exatamente. Eu sempre tive muita consciência disso, que o que te faz rico não é um produto. Tanto faz o que você vai vender, tanto não importa, né? Tudo é como você conduz essa matemática toda, como é que você se relaciona e se posiciona no mercado. O produto é o de menos, né? O produto é ferramenta. Não é isso. Então, assim, hoje... É né, lamentável. Fala, desculpa. É lamentável porque a gente vê, infelizmente, profissionais com 20, 30 anos de mercado, né, que não conseguiram entender isso, que resistem a isso, né, e vão passando por passar, não descobriram qual é a sua maior habilidade, apenas fazem como se fosse um ofício, né? Exato. Abre salão, fecha salão, mês de pico, mês de não pico, né? Compra móveis, vende móveis, muda a cor da tinta, mas não mudou nada dentro. Exato. Então, se não mudou nada dentro, as conexões também não mudam. Entende? Exato. Eu não explodi no mercado, eu não aconteci no mercado porque eu tinha um salão de luxo ou uma rede social com 50 mil seguidores. Primeiro, você me mostrou, você acendeu a lanterna para eu ir para dentro. Quando eu fui para dentro, que eu entendi, né, que eu tinha um propósito, que eu achei, não, esse aqui é o meu poder, essa é a minha habilidade, aí foi florescendo, né? Não tem uma hora marcada para acontecer, não tem um relógio. A coisa vai acontecendo e hoje, 5 anos depois, a gente está aqui conversando, 4 anos depois, e a gente está vendo, nossa, né, aconteceu. O nosso plano de negócios que a gente fez, que eu tenho até hoje escrito lá, eu ainda não fiz a viagem para Dubai, e nem foi porque não deu, foi porque eu não dei prioridade a isso. Porque a minha prioridade hoje é estudar na Europa, sabe? Já mudou, né? Uma qualificação maior naquilo que eu estou ensinando. Oi? Já mudou o pensamento. Entendeu? Então, Dubai é uma possibilidade e a Europa já é um sonho, já é um combustível que está alimentando os meus dias para que eu vá buscar isso. Uhum. Se eu não sonho, você dizia para mim assim, Nilda, lembra de Dubai? Né? Quando eu estava querendo desanimar, você dizia, Nilda, lembra de Dubai. Isso. Por quê? Porque Dubai era um dispositivo que ativava em mim o desejo de ir, o desejo de querer, o desejo de busca, né? Nós precisamos disso, desses dispositivos. Com certeza. E... Com certeza que é isso daí. Tanto é que você vê uma pessoa que está no deserto, né, ali, o que motiva ela a continuar vivendo? Né? É a vida, é o querer viver, é a sede, a própria sede, né? A simples vontade de beber água faz ela continuar. Às vezes ela quer mais beber água do que viver. Não é isso? Eu assisti um filme uma vez, eu esqueci agora o nome do filme. E jogaram num grupo. Que o cara, ele estava andando no deserto, ele era um soldado do exército. E eles foram para um terreno minado. E aconteceu muita coisa no pensamento dele, os traumas dele, né, vieram à tona. O amigo dele pisou numa bomba
e morreu, explodiu. Uhum. E ele estava com o pé numa latinha, eu acho que era uma latinha de condimento. Só que no sensorial dele ali, na Era uma percepção mina. mental dele, ele estava numa mina. Então ele passou o filme todo preso naquela suposta mina, na suposta mina mental, e vinham pessoas até ele e diziam: dê um passo, saia da mina. Não tem mina aí, é tudo fruto da sua imaginação. E na mina vieram besouros comer ele, veio o passado dele atormentar ele, vieram as dores, a angústia, a sede, veio tudo. E era tudo uma condição mental dele. E no final do filme, sem querer, ali já distraído, o pé duro, né, travado ali, o cara tava travado em cima da lata, ele vai e solta o pé um pouquinho e espera morrer. Quando ele abre o olho, ele vê que ele tava com o pé em cima de uma lata. Pois é, isso acontece com todo mundo, todos os dias. As pessoas condicionadas a uma situação que ela mesma criou. É aquela que eu acabei de falar, né? Todo mundo tem seus fantasmas, você tem que saber lidar com eles o mais rápido possível, senão você vai ficar preso com o pé em cima da lata. O filme passando, né? A vida passando e você lá preso no seu medo. Hoje, Nilda, eu digo o seguinte, né? Muita gente entende que prosperar, ser rico, é ter dinheiro. Né? Essa é a maior compreensão do mundo. Eu já digo o seguinte, que a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida dele é tempo. Se você tem tempo, você é uma pessoa milionária. Porque né, tem muita gente que é muito rico, muito dinheiro, só que a pessoa não tem tempo para nada. A vida dela é uma correria, é academia, é reunião, é empresa, é avião, é viagem, é não sei o que, é evento, são festas. Aí a pessoa assim, ela não tem tempo para dar um abraço no filho, ela não tem tempo para ficar com a esposa, com o marido, ela não tem tempo de ir no médico, ela não tem tempo de apreciar uma comida, de fazer uma comida, né? Mesmo que muita gente não saiba fazer comida, é prazeroso você estar fazendo. Então assim, a pessoa não tem tempo de sentir a vida. Ela fica só imbuída em buscar o dinheiro, em trabalhar, em estudar, seja lá o que for. Então as pessoas que não têm tempo são pessoas pobres. Né? Hoje eu digo o seguinte, eu passo a maior parte do meu tempo com o meu filho, vi meu filho crescer. Se eu tivesse continuado morando em São Paulo, levando o ritmo que eu tinha de vida, eu não ia ver meu filho crescer. Porque o ritmo de vida em São Paulo que eu já tinha, eu levantava às 4 da manhã, saía de casa às 5 para chegar no trabalho não, na academia às 6, treinava para poder chegar no trabalho às 8. Então assim, e aí voltava depois das 8 por causa do trânsito em São Paulo que é muito grande. Então todo mundo em São Paulo fica até mais tarde nas empresas para baixar o trânsito e poder chegar em casa. Quer dizer, dependendo do lugar que você mora, você chega 1 a 2 horas depois. E aí até você tomar banho, comer alguma coisa e dormir, já são meia-noite. Quer dizer, o que você vive? Que tempo? Né? Você ganha dinheiro e vive como isso? Se você não tem tempo para viver, você não tem tempo para curtir teu carro, tua roupa nova, teu sapato novo, não tem tempo. Então, hoje eu graças a Deus eu tenho tempo de conviver com o meu filho, ver ele, acompanhar ele na escola, ele está ali no EAD, eu estou vivendo. Então, para mim, riqueza é tempo. E como é que a gente ganha esse tempo? A gente tem que começar a descobrir o que realmente é importante para a gente. Criar um limite no seu querer. Né? Então, assim, não é você querer o mundo você nunca vai conquistar. Você tem que falar assim, o meu mundo é esse aqui. Se eu tiver isso aqui, para mim tá bom. E viva com isso. Meu pai falava muito isso, né? Que esse desejo insano do ser humano de sempre querer mais faz com que ele passe a vida inteira infeliz. Né? Muitas pessoas às vezes vão a um magazine, a uma loja qualquer e vai lá, fala, nossa, vou comprar uma televisão de 40 polegadas. Mega feliz porque está comprando a televisão num carnezinho de 24 parcelas. Aí ele olha para o lado assim e vê a televisão de 50 polegadas e ele não comprou a de 50. Naquele momento, naquela situação, ele já ficou infeliz, insatisfeito. Ou seja, ele nem levou a televisão para casa, ele nem curtiu o que ele está comprando, ele já está insatisfeito, ele já está infeliz. Por quê? Porque ele não cria um limite, ele não sabe o que é suficiente para a vida dele. E essa falta de insuficiência é o problema. Eu vejo muito isso no mundo da beleza. As pessoas acham que fazer curso é algo que vai fazer com que o salão dela aconteça.
E aí, de repente, eu olho pro lado e vejo uma franquia que só faz sobrancelha. Tem um bando de loja. O que você faz? O que você faz? Você faz sobrancelha. Mas não depila? Não, só sobrancelha. Você não corta cabelo? Não, é só sobrancelha. Né? Aí a pessoa faz 200 cursos, chega na cabeleireira, o que você faz? Ah, eu faço sobrancelha, eu corto, eu faço coloração, eu faço mega hair, eu faço lavagem, eu faço aqui, faço... Aí você vai ver, filha, qual os serviços que você vende, filha? 5 serviços. Às vezes 3. Ela lava, colore e faz progressivo. Só isso. Mas e o resto? Não consigo vender. Então, assim, você vê, é uma busca errada, a pessoa passa a vida gastando dinheiro, gastando tempo, em busca daquilo que ela não precisa. É muito comum isso, Verdade. é muito comum. Eu vejo as pessoas desperdiçando dinheiro e tempo em esforços que não vão levá-la a lugar nenhum. É muito mais produtivo você ter um salão, por exemplo, hoje, que você é especialista em progressiva. O que você faz? Progressiva. Sou mega especialista em progressiva. Vou estudar progressiva de cabo a rabo. E vou me tornar no meu segmento. Cara, tu vai ter sucesso. Tu vai, É um nicho, né? tu vai virar referência. Precisa de um. Né? Vira autoridade no assunto. Então não tem necessidade. E aí quem que ganha com esse negócio todo? Quem está vendendo o curso. Né? Então por isso que esse trabalho que foi feito com você foi importante, que era para você se encontrar, se encaixar e falar, agora eu sei o que eu quero. E agora você está deslanchando. Quem te Uma segura? coisa que você falava muito Hoje, era quem essa segura você, Nilda? Só você ninguém. mesma. Só você mesma. Você é a única pessoa que pode te segurar. É. Essa questão de otimizar o tempo também é uma coisa que você me falava muito, né? Nilda, você vai ter tempo para os seus filhos, né? Sim. E hoje, assim, eu tô aqui no salão, tem agendamento à tarde, mas, tipo, se amanhã eu não quiser vir, eu vou ficar em casa. Eu faturo do mesmo jeito em casa, tá? Às vezes eu não faturo fazendo o serviço, mas eu faturo nas vendas. Sim. Já aconteceu de eu passar uma semana me tratando de uma gripe em casa. E todos os dias eu recebia Pix, todos os dias eu fazia vendas. Porque eu já tinha gerado uma conexão com a cliente. Então, se hoje eu disser para os meus filhos, a gente vai almoçar no shopping hoje, ou então a gente vai comer um peixe na praia, eu simplesmente tiro eles de casa e vou embora. Entendeu? Eu não tenho um compromisso com o trabalho, lógico que eu tenho. Extremamente comprometida, eu sou taxativa com horários. Mas eu aprendi a dividir as coisas. Eu preciso ter a sensibilidade também de sentir a minha ausência em casa, sabe? Que tem momento que eles vão querer só sentar comigo e comer uma pipoca. E tem hora que eles vão querer sair e tomar um sorvete lá fora. Exato. E não tem nada barato. E também não tem nada caro quando a necessidade é viver. Exato. Né? O prazer de viver isso com os meus filhos hoje, James, é impagável. Tá? É impagável eu dizer para eles, não, hoje a gente vai comer fora, a gente vai para a praça. Não, hoje a gente vai fazer qualquer coisa. Inventa aí qualquer coisa para a gente fazer que a gente vai fazer. E esse período de pandemia, você sabe que ele impulsionou muito o amadurecimento, né? De quem quis amadurecer. Sim, sim. Eu, na pandemia, só cresci. Para mim, a maior evidência de que não existe crise, que a crise é um assunto, é uma... É a lata. É um ponto... É a lata. É um gatilho mental, né? Sabe, pronto, a crise é a lata. É a lata do rapaz lá. Isso, é a lata da mina. Porque, assim, eu tô procurando a crise na pandemia na minha vida. Eu não tô achando. Desde que essa pandemia começou, a minha vida só deslanchou, né? Eu ganhei autoridade, popularidade, faturamento, né? Eu aconteci no mercado justamente quando tudo estava fechado. Porque não tinha crise aqui. Ela não aconteceu aqui. Então, Nilda, em relação a essa questão da crise, né, da situação em que o mercado está vivendo, tem muita gente doente, né, doente aqui, pensando na questão da crise. Não dá para negar que o país está passando por um processo financeiro difícil. É fato. Né? Tá aí, existe o problema. Porém, o planeta como um todo está passando por uma transição muito grande. E essa transição está sendo acelerada. Um processo que era para ser mais devagar e agora ele foi acelerado devido ao Covid. Então, assim, a gente está com um problema muito sério que é uma crise elétrica. E não é no Brasil só. É no mundo. Tá todo mundo tendo problema com eletricidade.
porque o país, a Terra, o planeta Terra está com um problema aí na questão de chuva, de tempo, de um monte de coisa, está todo maluco o planeta e está tendo crise elétrica. Fora o problema da crise elétrica, eu acho que talvez não seja nem a questão de falta de água, e sim, na verdade, o aumento absurdo do consumo de eletricidade. Gente, se a gente voltar a 50 anos atrás, você entrava no cômodo de uma casa, ela tinha uma tomada. Construía-se casa com no máximo 2 tomadas em um cômodo. Por quê? Porque não tinha o que ligar. Não tinha. Você tinha, em 1970, até mesmo em 1980, a gente tinha o quê? Uma televisão e um aparelho de som. Quando muito, um abajur. Era o que tinha. Então não precisava de tomada. Hoje em dia, uma casa que não tem 5, 6 tomadas num cômodo, ela está enrolada. O que é que você vê? Um bando de fio, um bando de extensão. Porque tem muito aparelho eletrônico. Muito aparelho eletrônico. Então o consumo de energia ficou algo altíssimo. E aí a gente está numa crise elétrica, o aumento da luz é absurdo, praticamente todo mês está aumentando a luz. E aí a gente vem o mundo programado para construir o carro elétrico. O que eu faço com esse carro elétrico com a luz no preço que está? Era a saída que construíram para poder combater o problema do planeta. E a gente está com um abacaxi na mão, onde a energia virou algo caríssimo e os carros... a indústria toda apostou no carro elétrico. Olha o problema. Porque assim, gente, a gente fala assim, mas poxa, o que tem a ver o carro com o meu salão? Tudo. Tudo. Se os grandes estão tendo problemas, você vai ter, porque o dinheiro não chega nas pontas. O dinheiro não chegando nas pontas, todo mundo tem problema. Então a gente tem essa questão, a gente tem a questão do Covid, que é um problema, a gente tem a questão, né, financeira que o Brasil está vivendo, problemas políticos, e aí fora tudo isso, com essa mudança a gente teve um boom tecnológico. Por quê? As indústrias perceberam que elas tinham que colocar inteligência artificial, colocar automação, colocar robô. Por quê? Porque a indústria como um todo ficou dependente do humano. E quando veio a pandemia, os humanos ficaram em casa. E as empresas pararam e não podiam parar. Elas tinham que continuar. Então aí falou, não, vamos automatizar tudo. E o que aconteceu? A gente está vendo. Todo dia aparece um banco digital novo. Todo dia a gente vê mais e mais inteligência artificial. Hoje qualquer empresa piquititita tem um robozinho fazendo atendimento. A pizza que eu peço, quem atende o meu pedido é um robozinho digital. Verdade. Não é verdade? Então assim, você vê, o mundo está mudando. Mudou completamente. Hoje a gente precisamos nos adaptar. Exatamente. Então o problema da crise, na verdade, ela está na mudança. As pessoas não estão acompanhando as mudanças, as pessoas não estão evoluindo com ela. E essas pessoas estão ficando para trás. É por isso que eu fiz aquele vídeo falando que o futuro não é para todos. Porque as pessoas estão paradas, com o pé em cima da lata. Quem sacou que dá para fazer, que dá para mudar, utilizar toda essa transformação para o seu próprio bem, está crescendo. Lógico que está crescendo. Tem um bando de gente ganhando dinheiro por aí. Gente, aquela velha e boa frase que todo mundo sabe. Onde tem um chorando, tem uns rindo. Um tá chorando porque o outro morreu, o outro tá sorrindo porque vendeu o caixão. Não é? É isso daí. Então, assim, a crise, ela existe. Ela é fato que ela existe. O problema financeiro no Brasil existe. Só que é um momento de transformação. Vamos pensar uma outra coisa, um outro benefício com essa crise. Nós tínhamos cerca de 1,2 milhão de salão no Brasil. É um número muito próximo do real. O que está acontecendo? Fecha salão, fecha salão, fecha salão, fecha salão. O que a gente está deixando com esse fecha salão? Um bando de cliente órfão. Quem está continuando, lutando, quem está preparado para viver essa crise, está recebendo esses clientes que estão órfãos. E quanto mais salões fechar, mais clientes disponíveis vai ter no mercado. Então, assim, cara, é saber se adaptar a isso. Então, assim, quem está pronto para isso, como você está fazendo? Você começou um processo lá atrás de mudança, de aprendizado, de correr atrás. Você entrou na área comercial, você entrou na área educacional, perdeu o medo da câmera. Perdeu o medo. Lembra quando você tinha medo, tinha morrido de vergonha? Perdeu o medo da câmera. Agora fala mais com a câmera do que com as pessoas. Revira e mexe, a Nilda liga a câmera. Fala na câmera toda hora.
Tá fazendo palestra. Gente, não é fácil fazer palestra. Você dá uma aula para um público de gente. E o que é pior, cabeleireiro é um bicho crítico pra caramba. Não pode ver alguém lá na frente que começa a querer criticar, martelar, beliscar, alfinetar. É assim. Você sabe disso que é assim, né? A pessoa, ela ri na tua cara te dando uma alfinetada. Ela tá rindo e enfiando o alfinete. É desse jeito. Eu trabalho com esse público, eu sei como é que é. Então, assim, mesmo assim você não desistiu. Você foi em frente. Com todas as dificuldades, lutou, transformou e tá vencendo. E vai vencer mais. Então, assim, a tua história é uma história em que eu recebo, que as pessoas devem receber o seguinte. É possível, cara. É possível. Não importa em que situação que você tá. Não importa se você tá sem grana, se você tem seu salão em casa, se você só sabe cortar cabelo, ou se você tá começando agora. Não importa. É possível. Você Uma só... coisa muito interessante Pode falar. é que uma amiga que veio por conta da empresa de cosméticos que eu dou suporte, ela me acessou no Instagram e veio no meu salão, né? E a gente criou um vínculo de amizade. E agora, no dia 26 de agosto, ela disse, Nilda, vai ter um evento do Agosto Lilás para mulheres e eu estou procurando voluntárias para fazer cabelo. Você vai? Eu disse, vou. E assim, eles queriam mandar o carro tal para me pegar. Eu disse, não, menina, não precisa, eu pego o Uber e vou, porque é lá na praia. Eu cheguei lá, fiz 2 cabelos tal. Só que aí estava lá reunida a diretoria da OAB, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, assim, uma galera que comanda eventos na cidade, né? Sim. E aí, né, ainda falando sobre essa questão de se superar, né? Ela falou assim, Nilda, eu quero que você fale. Você vai ter uma fala. Fale sobre empreendedorismo. E assim, 2021 isso foi o que me marcou, tá? Porque era Agosto Lilás, né, sobre relacionamentos abusivos, mulheres que são abusadas, Sim. que estão fragilizadas. Eu entendi que a minha causa era mulher ainda mais a partir disso. Então, assim, eu quis ser só voluntária. E chegou lá, esses 10 minutos que eu falei, eles me abriram muitas portas, entendeu? Eles me conectaram com muitas pessoas. Já me colocaram num grupo, né, desse pessoal que faz esses mutirões, que formam eventos grandes, né, para empoderamento feminino. Então, assim, James, a menina lá que você deu leite no começo, né, que você não venha, 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 venha. Então, assim, a coisa foi tomando uma proporção em cima dessa coisa que eu não absorvi, o medo da crise. Eu não absorvi isso. Eu entendi que uma hora ia passar e que enquanto não passava eu precisava ser criativa. Exato. Né? E essa conexão desse grupo de mulheres já traz modelos, a gente já está fazendo ação social com modelos para os cursos de corte, de colorimetria. Quer dizer, você está proporcionando um bem social, né? Você tem um propósito com o mundo de acolher mulheres e, ao mesmo tempo, em contrapartida, outras pessoas também estão aprendendo uma profissão, né? Então, eu preciso ter uma clareza no propósito disso tudo. E essa coisa da crise, né? A gente comenta muito sobre isso, é muito corriqueiro comentar sobre isso. É notório, né? A gasolina está aqui, está quase R$7, né? Está quase impossível se transportar. Exato. Mas eu te digo, se eu não puder pagar Uber, eu venho de pé. Eu saio de casa 2 horas antes. Eu coloco um tênis no pé, aproveito e faço Cooper. Coloco uma mochilinha nas costas, porque se eu for olhar para essa dificuldade, a minha vida vai parar. A gente tem que saber aproveitar a situação a nosso favor, né? Caminhar faz bem. Se não tivesse carro em lugar nenhum, então a minha vida vai parar porque não tem carro, porque não tem gasolina. Não tem sentido. Né? Então, enxergar oportunidades. Exatamente. A palavra é essa daí. Acho que o momento é esse aí que nós estamos vivendo. Bom, minha amiga, adorei o bate-papo. Acho que o pessoal também com certeza deve estar gostando. E foi maravilhoso. Muito obrigado pelo teu tempo, né, por dividir um pouco aqui da tua história, né, porque a história é grande. Ainda bem, né? A gente tem muita coisa para contar. E eu te agradeço e te parabenizo por tudo que você tem alcançado e por tudo que você ainda vai alcançar e com certeza vai transformar a vida de
de muita gente. Que eu acho que esse é um dos meus maiores objetivos, é tentar ajudar pessoas, né, tentar mudar a vida de pessoas, porque eu também vim, né, de uma situação muito difícil e estou lutando, né, continuo na luta, acho que a luta não para. Para mim é prazeroso ver, né, o teu crescimento e a tua vitória. Acho que isso para mim também não tem preço. E obrigado por estar aqui, por ter me dado essa oportunidade de trazer você aqui e dividir esse conteúdo com todo mundo. Eu é que sou grata, tá, James, pela honra. Para mim sempre vai ser uma honra compartilhar algo com você, porque você sabe que um mentor, na verdade, ele é um ponto de encontro sempre com a nossa essência, né? A pessoa que consegue alcançar você nas camadas da mente que ninguém alcançou, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, nem um remédio, né, conseguiu trazer à tona essa minha realidade. E assim, vai ser sempre um prazer no que eu puder fazer para impulsionar outras mulheres também a se encontrarem, a organizarem suas vidas e a decolarem no mercado. Sabe que o seu propósito é o meu propósito, tá? Eu que sou grata. Vamos lá, vamos juntos, a gente vai conseguir. É como uma vez eu vi uma pessoa falando, né, falou assim, se tudo que eu fizer salvar uma vida, já valeu muito a pena. Então é bem real isso. Eu Sim. acredito muito nisso. Então vamos lá. Então, a gente vai se encontrar de novo. Quero marcar uma outra vez para a gente bater um papo e contar outras histórias. Dividir Sim, conhecimento com as sim. pessoas, porque tem muita gente aí sedenta de conhecimento. Infelizmente tem muita gente contando muita mentira. Né? Infelizmente. Se aproveitando da situação e do sofrimento de muitas pessoas e Isso. vendendo os sonhos errados. Isso aí é matador, é horrível isso daí. Mas vamos lá. Ainda existe muita gente boa nesse mundo ainda que está vendendo a verdade, que quer realmente dividir coisas boas e você é uma delas. Um grande abraço para ti. Fica com Sim, sim. Deus. Para você também.